Meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho de hoje é extraído do livro de Lucas, capítulo 1, versículos do 26 em diante. Está na página 1249 da nossa Bíblia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Messias vai chegar. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo isto, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. E o anjo disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida e terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como vai acontecer isso, se não vivo com homem nenhum? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe, a sua prima Isabel, apesar da sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já faz 6 meses que está grávida. Para Deus, nada é impossível. Maria disse: Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são para nós palavras de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é conhecido como o Evangelho da Anunciação, mas bem poderia ser conhecido como o Evangelho da Confiança. Sim, o Evangelho da Confiança. Vamos contextualizar. Após 6 meses após a gravidez de Isabel, que era prima de Maria, o anjo do Senhor, São Gabriel, vem a uma virgem aproximadamente de 13, 14 anos, de nome Maria, que era prometida em casamento a um homem chamado José. E diz que ela vai conceber, ela terá um filho que não era filho de José, seu noivo. Bom, vamos ver as consequências do que poderia acontecer com Maria. Se José a rechaçasse, ou seja, se José não aceitasse como esposa e a denunciasse, ela poderia sofrer uma pena de morte, e morte por apedrejamento, meus irmãos. Com certeza, para uma jovem de 13 anos, 14 anos, né, foi uma decisão, ou seria uma decisão extremamente difícil. E, no entanto, Maria depositou toda a sua confiança, toda a sua fé na palavra do anjo, na palavra que vinha de Deus, e disse: Faça-se em mim conforme a tua palavra. Isso é confiança. Isto é fé na palavra de Deus. Indiferente a qualquer consequência que ela poderia sofrer por causa daquela gravidez,
ela simplesmente disse sim. E não dá nem para dizer que ela pensou a respeito, até porque o Evangelho não narra isso. Ela não teve tempo de pensar e não pensou a respeito. Ela simplesmente depositou a sua confiança em Deus e disse sim, faça-se conforme a tua palavra. Na verdade, meus irmãos, quantas e quantas vezes as coisas vêm acontecer na nossa vida e nós pensamos, e a última coisa que nós colocamos na balança é a palavra de Deus. Nós pensamos no dinheiro, nós pensamos no conforto, nós pensamos no nosso bem-estar, nós pensamos sim, de uma forma lícita, no bem-estar da nossa família e deixamos a palavra de Deus de lado, né? Quantas vezes no nosso dia a dia nós enfrentamos e nós temos que enfrentar determinadas decisões e a última coisa que nós colocamos na balança é a palavra de Deus, né? Então, o Evangelho de hoje é um convite a nós termos mais confiança. Não importa qual seja o problema, não importa qual seja a decisão que nós tenhamos que tomar, né? A gente tem que parar um pouquinho, abrir o nosso coração, abrir a nossa Bíblia, fazer uma leitura. O que será que Deus tem para nos dizer naquele momento em que nós temos alguma dúvida? O que será que Deus tem para nos dizer, tem para colocar no nosso coração naquele momento em que nós temos que decidir entre uma coisa e outra? Hoje, com certeza, nós estamos vivendo um momento de muitas dúvidas a respeito do nosso futuro, a respeito da nossa saúde, a respeito do nosso emprego, a respeito da nossa família. E aí nós nos desesperamos. Sim, nós nos desesperamos em muitas situações. Mas quantas vezes nesses momentos nós sentamos no nosso cantinho, ficamos um pouco em oração, abrimos a nossa Bíblia e depositamos a nossa confiança na palavra de Deus? Então eu convido a cada um de vocês a depositar confiança nesse momento na palavra de Deus. Em outro momento do Evangelho, Jesus vira para as pessoas e diz assim: não tenha medo, tenha apenas fé. Então eu convido vocês também a, nesse momento, deixar um pouco o medo de lado e ter um pouco de fé, ainda que seja um pouco. O próprio Jesus disse, né? Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você será capaz de mover montanhas. Então, meu irmão, minha irmã, não fique angustiado se você acha que você tem pouca fé. Nós somos humanos, né? Mas, novamente, Jesus abre os seus braços, nos acolhe e diz: não tenha medo, tenha fé, tenha confiança na palavra de Deus. Diga sim para a palavra de Deus. No momento de angústia, tome a palavra de Deus nas suas mãos. No momento de tristeza, tome a palavra de Deus nas suas mãos. No momento de desespero, tome a palavra de Deus nas suas mãos. E quando tudo isso passar, porque vai passar, com certeza, tome a palavra de Deus nas suas mãos e dê graças. Dê graças por ter confiado. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós.